Então, pessoal, eu tava vendo aqui, tava ouvindo, que foi a Super Rádio Tupi, né? Inclusive é uma emissora a qual eu voltei a ouvir depois de 3 meses, né? Fiquei um tempão sem ouvir, eu lembro de ter ouvido ela as primeiras vezes quando eu era criança, cara. Quando eu era criança, eu ouvia a Super Rádio Tupi, ouvia a Rádio Globo, ouvia a Rádio Manchete, especialmente quando eu ia pra casa da minha avó, né? E a minha avó, obviamente, como a maior parte dos idosos, elas têm uma preferência por rádios AM. Se bem que hoje em dia a Super Rádio Tupi ela havia excluído a sua vertente AM, né? Agora é só FM, mas com o mesmo estilo de sempre. Se bem que mesmo estilo de sempre seria demais, né, cara? Porque eles mudaram a estrutura em relação a passar a sua notícia. Ainda mais se você colocando na roda a opinião pessoal, né? Que o jornalista dá. Aconteceu também com a Rede Globo, como você bem sabe, né? Você faz uma comparação da Rede Globo de 20 anos atrás com a de hoje. Você acha que lá naquela época ela era tão psolista como é hoje? Claro que não, né? Claro que não. Né? E se você colocar também na roda o tipo de jornalismo opinativo, né? Ela não era tão opinativa naquela época também. Sacou? O pessoal me. Já havia feito um vídeo sobre isso no ano retrasado, né? Eu havia comentado que a Rede Globo ela havia puxado esse negócio de frisar muito o jornalismo opinativo através dos programas policiais, né? Certo que por conta disso aí faziam muito sucesso, né, e tudo mais. Aí tá. E, pô, infelizmente a Super Rádio Tupi de hoje padece do mesmo problema o qual assola a Rede Globo. Não na questão do jornalismo opinativo, né? Até porque eu acho que sendo um programa de rádio, né? Se você não for uma rádio um pouco mais adulta, tipo aquela JB-FM, né? Se bem que a Super Rádio Tupi é uma rádio adulta também, né, cara? Mas ela não tem aquela questão de você, a gente vai passar uma música aqui e pronto. A JB-FM é isso aí. É isso aí. Inclusive a JB-FM cara, na minha opinião pessoal, é a melhor rádio FM que tem aqui no Brasil. A Rádio Tupi, obviamente, por ser mais ligada em conversa, em notícia, em falar de esporte, ela com certeza vai ter uma verve mais opinativa. Né? Ok, o problema da Tupi não é exatamente esse aí. O problema dela é no sentido de você querer forçar, querer jogar uma ideologia, né? Ideologia essa a qual a maior parte dos brasileiros não compartilha, né? Não coaduna, para cima desses mesmos brasileiros, que é no caso de isso você assemelha a Super Rádio Tupi com a Rede Globo, né? Que é o caso de você ter jornalistas que são abertamente esquerdistas, né? E eles jogam as suas opiniões pessoais para o público, né? E claro que com isso aí também você pode aguardar uma resposta negativa por parte desse público no sentido de não vou mais assistir a esse programa, não vou assistir, vou ouvir, não vou mais ouvir o que essa mulher está falando. Então eu creio que nesse sentido aí, gente como Isabelle Benito deve estar bem servida, né, cara? Porque por mais que a Super Rádio Tupi venha falar, segue a líder, né, e tudo, mas eu creio que sim, eu creio que ela deve estar se prejudicando um pouquinho, né, por meio desse tipo de opinião pessoal, a qual a própria Isabelle e a Cidinha Campos, né, opinião pessoal ideológica, né, jogam em cima das pessoas. A Isabelle Benito é uma feminista, certo? E ela tanto trabalha na Super Rádio Tupi quanto no SBT Rio. SBT Rio, a qual eu vendo assim de fora, tá meio abandonado, não é não, parceiro? Eu acho que ele é meio abandonado, né, cara? Eu acho que também se você fizer uma comparação com a Globo São Paulo, que não é afiliada, né? Não é afiliada, mas é uma espécie de sucursal da Rede Globo, né? Que até onde sei, por mais que a sede da Rede Globo tenha passado para São Paulo, a maior praça é a do Rio de Janeiro, eu posso estar completamente enganado aqui. Mas ao menos em referência à Globo do Rio, é a maior. E eu falo que em relação a tanto uma quanto outra, talvez estiverem abandonadas, porque, você pega que a impressão é que a Isabelle Benito faz o que quer lá no SBT Rio. Ela pode falar o que quiser lá.
E na Globo São Paulo você tem os mesmos caras de sempre. Bom, é claro que você vai ter, né? Você vai ter funcionário fixo lá. Mas diversos deles vivem fazendo pontas como interinos em outros programas da Rede Globo que se passam em São Paulo. Sacou? Ou seja, falta de funcionário. Falta de funcionário. Mas no caso do SBT Rio, a Isabelle Benito, né, ela fala o que quiser lá, cara. Eu vou rememorar o que ela havia comentado lá na época da quarentena, lá em 2020. Tinha como convidados fixos alguns policiais ali, né? E ela havia isso na época, quando a gente estava encerrado em casa, ela havia sido favorável ao traficante que ameaçava os moradores de justamente não saírem de casa, certo? Você sabe muito bem quais seriam as penas, né? Se o morador ousasse sair de casa naquela época, né? O traficante, a ponto de ameaçar o morador, é porque ele faria alguma coisa com essa pessoa. Por mais que possa ter sido um blefe, mesmo assim, cara, só o fato de você ser ameaçado, você já não consideraria algo como grave demais, não? Eu acho que sim, né, cara? Eu acho que sim. E a Isabelle Benito, inclusive, isso aí eu vi no canal do Autêntico Produções, né? Que é um isentão, certo? É um isentão que lá em 2018 ele havia sido bolsonarista para um cacete, né? Aí depois ele se sentiu iludido porque o Jair Bolsonaro não fez o que ele desejava, né? O que ele queria, o que ele esperava. O Frouxonaro, eu até entendo, mas se eu tivesse na mesmíssima situação, eu não votaria nulo em 2022, que foi o que esse autêntico justamente havia feito, sacou? Porque aí eu me assemelharia aos inimigos da direita, certo? Eu me assemelharia aos isentões do MBL, eu me assemelharia, né, indiretamente com o pessoal do PT, sacou? Então o Lula tá no poder por conta dos isentões também. Você presenciou uma fraude nas eleições, porque teve fraude, sacou? Teve fraude, porque a partir do ponto em que a galera do STF, os ratos de toga do STF falam que nós acabamos com o bolsonarismo. Porra, dá pra você imaginar que o resultado das eleições teria sido limpo? Não teria sido limpo. Fora que não houve transparência, sacou? Quando um cara da direita vem perguntar lá pro boca de veludo do Barroso lá, você pode passar o código-fonte. Quando você vai passar o código-fonte e ele manda como resposta: perdeu mané numa mola, você acha que dá pra você concluir que o resultado das eleições havia sido justo, havia sido limpo? Porra, meu irmão. Sem contar os direitistas, e inclusive envolvendo tanto pessoas comuns como parlamentares, sendo prejudicados ao longo do governo Bolsonaro, cara. Você acha que houve um resultado de eleição justo? Pega todo esse estado de coisas aí, você consegue concluir que houve um resultado justo de eleições lá em 2022? Não houve, cara. Não teve um resultado justo. Sacou? Aí quando você pega alguém da direita, vendo todo esse tipo de situação, e o filho da puta, ele vai lá e vota nulo, cara. E aí? Aí como é que fica, parceiro? Sacou? Mas aí tá. Aí em 2020, ele havia mostrado, esse youtuber aí, né? Ele havia mostrado em vídeo, né, obviamente, que a Isabelle Benito ela havia sido a favor, né, da ameaça que os traficantes estavam fazendo para cima dos moradores de favela, cara. Não sai na rua porque senão vai haver consequências. E aí, cara? Ela, de alguns anos para cá, ela se mostrou abertamente partidária, assim como a Rádio Tupi também tem outras pessoas que são partidárias pra cacete. Cara, eu acho que em relação a você ter alguma pessoa da direita ali, se a emissora tem, ela ou não dá abertura, ou então o cara não se manifesta para não ser prejudicado,
a situação tá praticamente como a da Rede Globo, cara. A situação tá praticamente como a da Rede Globo. A situação tá praticamente como a dos artistas, dos atores e atrizes. Um ator, o qual de alguns anos pra cá, eu acho que é o único, né, que tinha se manifestado como da direita e que permanece na Rede Globo, inclusive fazendo papéis recorrentes, que é o Juliano Casarré, sabe-se lá porque ele não havia sido prejudicado, cara. Sacou? A partir disso aí até você poderia pensar que, porra, mas eu acho que algum diretorzão lá, ele deve algum favor pra ele, né? Alguém deve alguma coisa pra ele ali pra ele não ter sido enxotado da programação da Rede Globo, cara, porque o cara tá sempre fazendo novela, sacou? Ele tá sempre fazendo novela, já se mostrou abertamente contra aqueles experimentos ali, a única pessoa que tá servindo como ator da Rede Globo e que, como eu havia acabado de falar umas 2 vezes, fazendo papel recorrente é ele, cara, e que se mostra da direita, que se mostra contra o politicamente correto e tudo mais. Ele é o único. Certo, mas enfim, cara, aí você pega que na Rádio Tupi não deve ter esse tipo de gente, porque tanto a Isabelle Benito quanto a Cidia Campos, que sempre fala do Jair Bolsonaro, né, como a gente já poderia esperar de esquerdista meio tonto, como outras pessoas, o pessoal faz muito mais discursos a favor da esquerda do que da direita. Aí, claro, né, no dia 8 de janeiro, a Isabelle Benito, ela comentou lá que, inclusive, um dos jargões dela é, entre aspas, dedo na cara, né? Ela sempre se põe como uma pessoa forte, né? Blá, 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 blá. Ela havia dito que os vândalos que invadiram o Congresso há 2 anos atrás e que foram consequentemente presos, né? Eles devem pagar pelo que fizeram, né? Mas pagar de qual forma? Tomando 17 anos na carcaça porque escreveu com batom a estátua lá, perdeu mané? Você acha isso aí justo? Você acha justo o pessoal ficar anos na prisão, o que, 17, 15 anos, porque resolveu, vou colocar aqui de uma forma genérica, né? Invadir um espaço quebrando o vidro, quebrando as coisas. Você acha isso aí justo? Lembrando que teve, ao longo dos anos aí, você teve gente da esquerda fazendo a mesmíssima coisa. O pessoal do MST já invadiu o Congresso, já quebrou tudo também, e aí? Eles pegaram 17 anos de cadeia, eles pegaram... eles foram presos? Pegaram esse tanto de pena? Então você saca que a pessoa pode ter a sua opinião ideológica, né? Mas isso aí beira mais a... Cara, não sei se o termo certo seria sociopatia, né? Ou psicopatia, eu acho que não é psicopatia não. Mas de qualquer forma é uma frieza. Uma frieza que um ser humano normal não teria. Eu nem vou entrar em questão aqui de terem dito que mas o esquerdista ele tem mais propensão. O esquerdista que inclusive está fora da religião, ele tem mais propensão a ter doenças psicológicas. Cara, eu não vou nem entrar em um termo igual a esse aí, certo? Mas, pô, você acha justo? Você acha justo alguém pegar 17 anos de reclusão? Mas acontece que a pessoa pode sair antes. Cara, mesmo assim, dane-se. Você acha justo a pessoa pegar esse tanto de pena por ter vandalizado um espaço? Você acha justo isso aí? Se você acha justo é porque você tem probleminha, cara. Porque nem se fosse justamente um militante do MST ou então qualquer outro militante esquerdista fazendo o que o pessoal da direita fez, eu acharia justo ele tomar 10, 17 anos de prisão, cara, por conta daquilo ali. Eu não acharia justo. Mas você tá passando o pano, sendo que do outro lado, como você mesmo disse, a galera não tá sentindo pena. Cara, mas fica naquele exercício de consciência. Sacou? Eu não acho certo. Não acho certo
a pessoa se lascar por tão pouco. Eu não acho certo, cara. Sacou? E a gente pode esperar a maldade vinda do pessoal esquerdista. Todo mundo sabe que a maior parte deles aí vai se regozijar com esse tanto de pena aí dado aos vândalos, cara. Sacou? O pessoal vai achar normal, vai achar maravilhoso, vai achar ótimo, mas as pessoas normais, né, se tivesse alguém ali do MST tendo quebrado, tendo feito o que o pessoal da direita fez, né, tô até me repetindo aqui, eles não iriam achar correto esse tanto de pena, cara. Não iriam achar correto. Ah, mas você tá falando isso aí porque Brasília representa todos esses políticos lá. Cara, poderia estar quebrando aqui um prédio ao lado. Não acharia certo, né? Não quer dizer que eu seja uma pessoa, mas você é muito piedoso, muito benevolente. Não, cara. Pô, eu tenho as minhas qualidades e defeitos assim como a maior parte dos seres humanos. Mas, pô, 17 anos de prisão para um militante do MST, né, que teria entrado lá no Congresso quebrado tudo, eu não acharia correto, cara. É isso. Você pega o nível do tipo de jornalista que tá fazendo a cabeça do povo. E não tem nem que fazer a cabeça do povo, né, cara? Porque se dependesse de mim, não existiria... não. Ok, até poderia existir, mas você não teria o jornalismo opinativo com tanto poder como tem hoje em dia. Porque o pessoal aí, ele entra no estúdio, ele é filmado, ele fala praticamente o que quiser, cara. Ele fala praticamente o que quiser. Se o jornalismo brasileiro fosse sério, você acha que Isabelle Benito, que eu comeria, teria espaço? Não teria. Até por isso que eu tinha dito de começo que o SBT Rio parece que está abandonado, parceiro. Porque você tem essas pessoas aí, mas acontece que a Isabelle Benito, ela deve ter admiradores no Rio. Claro que sim, cara, inclusive admiradores de favela. Mas eles sabem que ela havia feito no verão passado, no sentido de ter sido favorável ao traficante ameaçar as pessoas da favela. Caso elas saiam de casa, elas sofreriam as consequências. O pessoal sabe disso. O pessoal não deve saber. Ele não deve saber. Certo? Então é complicado, cara, você ter esse tipo de gente te influenciando. Sacou? Por um lado você tem os próprios influencers, né, cuja maior parte não vale absolutamente nada, né? Um dos que não vale absolutamente nada é aquela... ia falar Isabelle de novo, não. A Virgínia Fonseca, né, que é podre de rica, mas que usa essas bets aí. Inclusive ela havia participado não de um programa, né, mas de um esquema ali chamado Bet da Desgraça, né? Porra, ela é podre de rica, nem se precisasse fazer isso, né? Por mais que você ache que, mas o sujeito que faz aposta, ele tem que se ferrar mesmo. Tem esse componente culpabilizante, né? Eu acho que o termo certo não seria esse, da pessoa que faz aposta, né? Ninguém está obrigando ela. Mas por outro lado você tem gente que está ganhando dinheiro em cima. E a Virgínia nunca precisaria recorrer a esse tipo de coisa, nem se ela fosse uma pobre. Isso aí, se ela tivesse consciência, né? Não tem consciência. Gente como ela, gente como aquela GK, que também entrou nas questões aí de apostas, certo? Gente como aquele Carlinhos Maia. Você só tem FDP entre esses grandes influencers, cara. Aí você parte para o jornalismo, você parte para o telejornalismo, você parte para o jornalismo de rádio. Você também tem esses FDPs. E aí? O povo acaba se vendo cercado.
acaba se vendo no mercado. E a única coisa que essa galera pode fazer para conter esses lixos aí é você boicotando, sacou? Mas fica difícil quando uma emissora a qual você curte, que eu tô falando da Super Rádio Tupi, né? Ela tem essa galera em sua grande maioria. Fica difícil.